O tema da mensagem de hoje é o poder da confissão. Você sabia que tudo aquilo que sai dos nossos lábios, como palavras, como autoridade, tem poder no mundo espiritual? Amém? Vamos ver isso em Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Qual a palavra que está na sua boca constantemente? É a palavra que confirma a realidade em sua volta? Ou é aquela que profetiza caracterizando a circunstância que você está vivendo? Amém? Tem gente que profetiza sobre a sua vida todo dia. E se está passando uma fase difícil, profetiza todo dia que está passando por uma fase difícil. Profetiza todo dia que está doente, profetiza todo dia que está sem dinheiro, profetiza todo dia que esta casa está uma guerra, que está uma droga, aquele emprego não vale nada, eu não vejo a hora de sair de lá. Palavras têm poder, principalmente quando se trata de poder de confissão. Tudo aquilo que nós confessamos, tudo aquilo que nós relatamos através de confissão, ela tem uma história e um poder de transformação. Amém? Através da palavra de Deus, amado, da nossa fé, nós podemos viver o que Deus tem para as nossas vidas. Ou seja, tudo aquilo que você profetizar está ruim, você sabe que está ruim. Mas precisa dizer, e todo dia dizer: olha, está ruim. Alguém pergunta: e aí, meu irmão, como é que você está? Esse como é que você está, se você não entendeu ainda, não é que ele quer saber da tua vida o que está ruim e o que está bom. É uma forma de abordar, não é verdade? Nem sempre quando você oferece um cafezinho, quando chega alguém na tua casa, não é porque você está a fim de fazer um café novo. Às vezes é uma forma de educação. E as pessoas, ao pegar essa forma de abordagem, ela começa a dizer: ih, rapaz, pronto, seu ouvido já pirou pinico, porque você vai ouvir um monte de barbaridade. E às vezes tem aquele dia que você não está bem para ouvir, não é verdade? Ou todo dia você está bem para ouvir notícia ruim? Não estamos, nós queremos ver e ouvir coisas novas. Já que não conseguimos fazer isso com as pessoas que estão à nossa volta, façamos nós. Por que você está numa fase difícil, enfermo, desempregado, ou qualquer coisa do gênero? Você até sabe disso. Isso não é novidade para você. O que você precisa fazer foi o que Ezequiel fez. Ele, diante do vale de ossos secos, quando o Senhor disse para ele: o que você está vendo? Ele disse: Senhor, estou vendo um monte de ossos. Aí o Senhor disse: então abra a tua boca e profetiza sobre esses ossos. Como é que alguém vai profetizar sobre alguma coisa que não ouve, que não enxerga, ou que não tem vida? É fácil? Eu posso chegar a pegar um ovo da galinha, você acabou de comer a coxa, e aí você pega a coxa e fala assim: nossa, morreu. Claro que morreu, senão você não tinha se alimentado dela. Não é verdade? Mas se Deus falar para você: olha, profetiza sobre este osso, é claro que Deus não vai fazer isso, né? Isso é só uma comparação. Talvez você pensaria: eu estou ficando louco, porque Deus está mandando eu profetizar sobre algo que eu acabei de comer, e que está morto, cozido, e eu acabei de ingerir este alimento, o Senhor mandou profetizar a respeito disso.
Quando Ezequiel foi levado no vale de ossos secos, amado, ele foi levado sobre uma visão. A Bíblia diz que ele não estava no vale de ossos secos. Ele teve uma visão da parte de Deus e ele viu como um exército. E aquele exército estava todos mortos, os ossos secos, sequíssimos. E o Senhor diz, o que você está enxergando? Ele diz, um monte de ossos secos, ou seja, morte, destruição. O Senhor diz, então profetiza sobre esses ossos. E o detalhe da palavra, o Senhor disse assim, diga aos ossos a seguinte confissão. Confesse aos ossos da seguinte maneira. Você vai dizer, ossos secos. Ouça o que a palavra de Deus manda te dizer. Eu profetizo sobre ti carnes, nervos, tendões. E aconteceu o quê? Ele começou a profetizar. E tudo começou a se mover. Preste atenção, ele estava tendo uma visão. É isso que eu quero falar para você hoje, desta visão. A visão que você está tendo da sua situação, da tua família, das tuas finanças, dos teus negócios, dos teus sonhos, quais são? Um exército forte, cada vez mais poderoso? Por muitas vezes não. Às vezes nós não temos perspectiva daquilo que queremos fazer. Porque ao invés de a gente olhar para a direção correta, nossos olhos procuram na terra ou em meio aos nossos amigos, derrota. Aí você olhou aquele que não conseguiu, aquele outro que faliu, aquele outro que passou na televisão dizendo, olha, eu tinha grandes negócios, hoje eu não tenho mais nada, porque a crise, porque a Dilma, porque o PT, porque o Lava Rápido, porque o panelão, seja lá a desculpa que for. Cada ano tem uma situação. E nós temos a tendência de olhar para esse campo de morte. E o Senhor está dizendo, a visão que Ele te dá é para que você enxergue aquilo que está morto, mas se você confessar a palavra e profetizar, vai sobreviver. Amém, amado? Ponto 1. Precisamos confessar a palavra de Deus. Qual o dia que você veio na igreja e a palavra de Deus para você foi uma palavra de derrota? Dos anos que você frequenta esse ministério. Nunca vai ter. Porque no Senhor não tem derrota. O Senhor sempre vai dizer, olha, eu vou te levantar, eu vou te abençoar, eu vou agir na tua vida, eu vou mover, eu vou trazer, eu vou fazer. Talvez você entrou aqui hoje dizendo assim, pronto, mais uma palavra que o pastor vai dizer que Deus vai me abençoar, que Ele me ama, que Ele vai curar as enfermidades, isso e aquilo, eu estou cansado de ouvir isso, mas até agora não aconteceu. Por quê? Porque a visão que Ele está te dando é exatamente o que está acontecendo, um vale de ossos secos. Só que você continua enxergando vale de ossos secos. A visão que ele estava tendo, amado, era o exército de Israel. O exército simboliza a segurança da cidade. O exército simboliza aqueles que vão, sabe, para a guerra, para que a cidade prospera. O exército que o Senhor está dizendo são os teus sonhos, são os teus projetos. Eu não sei, sabe, quais têm sido, que têm estado como estado de morto, com ossos secos. Mas o Senhor diz nessa noite, enxergue agora em nome de Jesus. Enxergue realmente como vida eles tiveram, porque o Senhor é o Senhor da vida. A Bíblia diz, ainda que esteja morto, viverás. E quando ele profetizou, amado, naquela época não era como hoje. Só quem enterrava numa sepultura, num túmulo, é quem tinha muito dinheiro. Amém? O costume normal era ter um terreno aberto, né? Que eles enterravam, sepultavam, e os ossos eles jogavam no lugar onde ficava um vale, e todos esses ossos eram jogados lá. Então era misturado, cabeça com braço, com costela, com pé, né? Tudo desmontado. Ficava aquela pilha de ossos. O Senhor levou ele neste lugar, em visão, ou em pensamento, eu não sei, ou em revelação. Ezequiel estava presente nesse local, e quando ele profetiza, ele confessa a palavra, porque o Senhor mandou ele confessar, ele confessou a palavra, e ele aguardou, amado. Talvez a Bíblia não fala quanto tempo ele aguardou, mas ele confessou, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Primeiro que osso não tem ouvido. No lugar do crânio só vai ter o buraco. Mas quando a palavra de Deus é confessada, amém, amado, tudo acontece. Olha no livro de Gênesis, quando o Senhor, pela palavra, diz, haja luz, e ouve-se a luz. Não é assim?
Então a palavra de Deus, ela tem poder de entrar em lugares que eu e você jamais entrariam, que o nosso subconsciente jamais entenderia. Mas quando Ezequiel profetiza, ele ficou parado olhando de um lado para o outro. Talvez por um momento ele pensou assim, estou ficando louco, eu estou profetizando uma coisa no meio de osso, osso não escuta, osso não ouve, osso não tem vida. Mas ele aguardou no Senhor e sabe o que aconteceu? Algumas cabeças começaram a rolar, procurando a sua parte do corpo, depois outras pernas, e a Bíblia diz que ele ouviu um barulho de ossos. Os ossos começaram a se mexer, começaram a se mover, e eles formaram os esqueletos. E quando eles formaram os esqueletos, o Senhor disse, agora você vai dar o segundo passo. Qual era o segundo passo? Profetiza sobre eles nervos. Oh, glória! Você já tem profetizado e talvez os ossos da sua vida, os seus sonhos, estão começando a querer se encaixar. Você está ouvindo um rumor, você está ouvindo um barulho, umas promessas dizendo, olha, vai dar certo, olha, vai acontecer. Não desanima não, meu irmão. Pode demorar, não sabe se o tempo que Ezequiel demorou naquela visão. Não se sabe o tempo que ele demorou para ver o resultado dos ossos se formando sozinho. Ele não precisou ajudar em nada, simplesmente aconteceu. Quando estava mais ou menos tudo pronto, o Senhor diz, agora faça a segunda parte, profetiza sobre ele nervos, e os nervos foram se formando. Todo o nosso sistema nervoso está ligado aos ossos. E aí veio as veias, e aí ele foi profetizando, veio a pele, e depois que estavam todos prontos, como corpos ainda mortos, mas restaurados, o Senhor então profetiza pela última vez, e diz agora, sopre sobre eles a vida, o Espírito. Sabe, meu irmão, a palavra tem poder de criar realidades. A Bíblia diz que no princípio nada existia e por meio da palavra todas as coisas passaram a existir. Saiba que a palavra ela não volta vazia. O que você está sendo ministrado hoje, talvez você entenda que amanhã você esqueceu, mas essa palavra vai ficar no teu espírito, que no momento certo vai ser ministrado sobre a tua vida e vai cumprir o propósito designado. Isaías capítulo 55, 11 diz assim, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Quando Deus envia a tua palavra, você pode ter certeza que aonde ela chegar, ela vai prosperar. Ela vai fazer, basta a gente ter o nosso coração como uma terra fértil, para tomar esta semente e fazer acontecer. Que as coisas têm uma tendência de dar errado, isso você já sabe. Que as coisas têm uma tendência de não dar certo, de não conseguir, você está careca de saber, e você talvez tenha muitos exemplos disso. Mas uma coisa que você precisa saber, que a palavra de Deus confessada e liberada sobre a tua vida, mesmo que você não creia, ela vai fazer a obra acontecer. A questão, amada, é que algumas pessoas não colocam a palavra de Deus em sua boca. A sua confissão, por muitas vezes, é terrena. O que é a confissão terrena? É a confissão natural, a confissão humana. Aquilo que todo mundo já sabe, que todo mundo está acostumado de falar da crise, da falta de dinheiro, disso e daquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo num tempo, né, somente este ano, em que as pessoas estão dizendo que ninguém tem dinheiro, não é isso? Sim ou não? Ninguém tem dinheiro, está difícil para todo mundo, você ouve isso. Mas vai no shopping durante a semana e vê como que ele está, vazio. Vai na praça de alimentação, vê como é que está. Talvez algumas lojas não tenha ninguém, mas você sabe o preço daquelas lojas? Senão todos esses shoppings já teriam fechado. Porque o proprietário não está preocupado se a loja vendeu ou não. Sabe o que tem acontecido? O dinheiro está em mãos erradas. Dinheiro nunca vai deixar de existir. Ele nunca vai deixar de ter o poder de compra. Só que não, às vezes não está na minha, não está na sua, não está na outra. Por que não está? Porque nós estamos profetizando, nós estamos declarando e fazendo confissões humanas. O nosso subconsciente começa a admitir isso. Você vai vender para a pessoa, ela vai dizer assim, não, mas está em crise e tal. Escuta, qual a empresa que você tem para você dizer que você está em crise? Você está trabalhando? Tô. Você ganha o mesmo salário? Ganha. Então que crise que é para você?
Se seu salário é 1.000, todo mês é 1.000, para você não tem crise, meu irmão. Pode ter aumentado algumas coisas, mas nós temos poder de compra, de escolher aonde vamos comprar e o que vamos comprar. As pessoas estão acostumadas a confessar a derrota, a confessar o que está todo mundo confessando. Tem gente que está triste por causa da alta do dólar. E não entendo isso. Você ganha em dólar por acaso? Ou paga alguma coisa em dólar? Por que está preocupado? Muitas informações que nós temos na mídia traz para os nossos dias e nos fazem calar e nos fazem diminuir. E o diabo quer que a gente aceita. Você não tem que aceitar, você tem que profetizar. Aquilo que está como vale de ossos secos, faça ressuscitar. Amém? Eles têm a palavra humana, nós temos a palavra de Deus. Diante da adversidade, amada, da circunstância, nós devemos liberar a palavra de sucesso. E não palavra de medo, de fracasso, de desistência, de dúvida. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Amém? Preste atenção, você pode estar roendo o osso hoje. Não aceite isso para a tua vida, porque a Bíblia diz que o Senhor tem o melhor da terra para você. E não aceitar, não é apenas dizer eu não aceito, é andar contra a maré. É dizer, eu não vou aceitar isso, eu vou lutar, eu tenho 2 pernas, 2 braços, eu vou trabalhar, eu vou partir para a guerra, vai exigir talvez um pouco mais de esforço? Sim. Até o momento que você entender que o sol brilha para todos e que a palavra de Deus está no teu coração. Você precisa encher o teu coração desta palavra. Você precisa encher o seu coração dessa dinâmica, sabe? Venha, sabe, irmão? Encher da palavra, da profecia e colocar esta profecia na tua boca. Amém? Vamos parar de falar de escassez, de miséria. Vamos parar de reclamar. Porque até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Amém? Ezequiel, amado, ele acreditou que a palavra de Deus era mais poderosa do que a circunstância. Acreditou que a palavra de Deus, mesmo no vale de ossos secos, era capaz de mudar aquela situação, aquela realidade antagônica. Sabe? Estava louco para ver alguma coisa mudar. Eu não sei quanto tempo ele esperou, mas quando ele começou a ouvir o barulho, ele diz, ô glória, realmente aconteceu. O barulho até chegou na tua casa, até chegou no teu ministério, até chegou na tua vida, até chegou nas tuas finanças. Mas junto com ele veio outros barulhos de desânimo, desanimadores. E nós temos tendência de dar ouvido a coisa ruim, misericórdia. Quem é maior na tua vida? É a palavra contrária ou a palavra de Deus, ao qual você está há anos ouvindo, mas não está mudando. Amém, irmão? Você precisa acreditar que a palavra é poderosa para mudar a sua realidade. Ponto 2. Precisamos confessar a nossa fé. Hebreus 11:6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o amam. Se você não crê, se você não confessa, se você não acredita que o Senhor tem o melhor da terra para ti, você está servindo Deus da maneira errada. Amém? Da maneira errada. Quando éramos do mundo, talvez católicos, você cumpria algumas metodologias que nunca mudou nada, mas você foi ensinado assim. Quando nós somos cristãos, nós começamos a ser ministrados e ensinados uma série de situações. E por muitas vezes não colocamos em prática. E aí você vê outro caminhar, outro prosperar e você fica na beira do caminho. Por quê? Porque Deus abençoou mais um do que o outro? Não. Porque Deus honra a quem confessa a própria fé. Amém? A fé, amada, é algo essencial na vida do cristão. Sem ela é impossível viver uma vida que agrada a Deus. Amém? A fé nos leva a ver o invisível e acreditar no impossível e no intangível. A fé nos leva a modificar a situação ao qual eu estou e passamos para uma outra situação. Eu já vi pessoas que dizem, pastor, eu vi um testemunho numa igreja aí, dizendo o seguinte, olha, eu vim para a igreja, não importa da maneira que eles abordam,
e eu não tinha nada, hoje eu tenho uma empresa, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não acredito, acho que isso é mentira. A pessoa não falou quanto tempo ela alcançou aquilo. Pode ter demorado 20 anos, não é verdade? Quem escreveu o Gênesis foi Moisés. Moisés, ele escreve, no primeiro dia aconteceu isso, no segundo isso, depois aquilo, nasceu Adão e Eva, tiveram 2 filhos, Caim matou Abel. Não é assim, igual uma carta? Só que ele falou uma história de muitos anos em poucas linhas. O testemunho também é assim. Quando nós começamos a duvidar, nós não estamos duvidando da placa da igreja, nós estamos duvidando do poder de Deus. Dizendo que Deus não é capaz de fazer isso. Sabe o que você está confessando com a sua boca? Que na tua vida nunca vai haver essa mudança. Porque você não acredita. Amém? Quando vier alguém aqui e falar assim, olha, aconteceu isso na minha vida, e alguém lá no teu coração, mesmo se não falar nada, dizer, eu não acredito não, acho que o pastor Alexandre deve ter pagado o irmãozinho lá para falar isso. Ainda bem que nós somos uma igreja pequena e que todo mundo conhece todo mundo e não há essa necessidade, né? Mas existem igrejas grandes e outras menores ainda, e que Deus é o mesmo Deus, irmão. Amém? Ezequiel acreditou. Ele poderia dizer, eu estou ficando louco. Mas todos nós temos um pouco de loucura. Então é preciso acreditar. A fé de Ezequiel em Deus, amado, levou a ver além do que estava diante dos seus olhos. Ele viu o que Deus queria mostrar para ele. Pela palavra, pelo poder, pela autoridade. Ele viu o que Deus queria ensinar para ele. Ezequiel viu a morte convertida em alguns momentos à vida. Por que Deus deu esta revelação para Ezequiel? Porque para nós, morte é final, não é? Uma vez que morreu, acabou. Você olhou uma caveira lá, abriu o caixão, viu aquela caveira, o que você imagina? Esse aqui nunca mais, não tem possibilidade alguma de ele voltar à vida. Quando o Senhor deu esta visão para Ezequiel, ele queria dizer isso. O homem vê a situação a cada qual cada um está vivendo nessa condição. Mas eu sou o Senhor que mudo essa história. Sabe, irmão? Começa todo dia a profetizar. Ao momento que você acordar, levante a tua mão, profetiza sobre a tua casa. Sabe? Abra a janela do teu quarto, profetiza em direção do caminho do teu trabalho, profetiza em direção daquilo que você vai fazer. Talvez nos primeiros dias você não ouça barulho algum, mas quando você colocar isso como prática no teu coração, a tua história começa a mudar, porque da tua boca agora não tem mais palavras de derrota, não tem mais palavras negativas, e sim tem palavras de vitória. Aquela pessoa que trabalha com vendas, hoje ela vendeu, amanhã ela não sabe, não é assim? Ela tem que sair da seguinte posição: eu estou saindo e hoje vai ser o melhor dia para venda. Não importa a crise, não importa a condição, eu estou saindo agora nesta condição. Profetize isso. Vai lhe custar alguma coisa? Não. Mas sabe o que vai acontecer? Todos os dias você vai estar praticando a fé. Vai estar confessando a vossa fé. E aparentemente, amado, no começo pode não acontecer nada. Mas daqui a pouco você vai ver que isso vai fazer a diferença. Amém? E qual a consequência disso, pastor? Ezequiel, ele pôde experimentar uma nova realidade, que é a fé. Antes do mundo, ele não tinha isso. Ele só tinha o mundo físico. E ele começou então a entender o mundo espiritual. Amém? A palavra fé hoje, amado, está sendo anunciada e você pode recebê-la no teu coração. Você recebe? Coloque em prática, confesse, permita-se a cada dia que o poder do Senhor entre em operação e mude toda a realidade da sua volta. Toda a realidade. Mas Deus, o Senhor não mudou até agora, então eu acho que é da tua vontade. Nós aprendemos que Jesus veio fazer a vontade de Deus, sim ou não? E a Bíblia diz que ele cumpriu toda a vontade de Deus. Sim ou não? Uma pessoa que ficou cega por um acidente, nós começamos a dizer assim, bom, ela está cega por conta desse acidente, foi um acidente. E quando ela nasce cega? Ela nasceu cega porque é a vontade de Deus? Sim ou não? Sim? Sim ou não?
Então, se ela nasceu cega, se ela nasceu aleijada, se ela nasceu com algum problema, porque é a vontade de Deus, ela nasceu daquele jeito. Se fosse a vontade de Deus, Jesus não curava cego de nascença. Se a Bíblia diz que ele veio e cumpriu toda a vontade de Deus, você concorda que Bartimeu era cego de nascença? E ele cura Bartimeu? Naquele momento ele não estaria pecando, ele não estaria indo contra a vontade do Pai? Você está entendendo? Isso quer dizer o quê? Que nada, irmão, nada tem o seu espaço definitivo. Mas é câncer, é a doença que matou meio mundo, é bola, é porque nasceu e a diabetes, é porque a doença A, B ou C. Quando você começar a profetizar, talvez demore um certo tempo, e você vai ter que continuar profetizando, sabe? Todas as partes do seu corpo começam a entrar no seu estágio normal. Todo mundo espiritual começa a entrar no seu estágio normal. Porque quando o diabo vê que da tua boca não sai mais derrota, mas palavra de vitória, ele é obrigado a bater em retirada. Se ele bate em retirada quando ele está na vida da pessoa e você diz, sai em nome de Jesus, ele vai embora. Imagina todo dia você confessando vitória, conquista, libertação, cura, palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os seus interesses. É impossível que ele continue perseverando. Então prova-se que aquela enfermidade veio de Satanás. E quando o Senhor curou, ele honrou e glorificou o nome do Senhor. Sim ou não? Você está entendendo? É preciso você acreditar, meu irmão. Você tem algumas realidades para ser mudada. Sim ou não? Eu vou citar algumas. Primeira, seu coração. A primeira realidade que precisa ser mudada é o seu coração. Segunda, sua vida precisa ser mudada. A sua vida precisa honrar o nome de Jesus. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, glória a Deus pela sua vida. Amém, meu irmão? Sua vida tem que ser exemplo. Porque se não for assim, o que nós estamos fazendo aqui? Se fomos chamados unicamente para glorificar o nome do Senhor, se você não está glorificando. Isso tem que acontecer e tem que haver mudança no seu casamento, no seu ministério, na tua família. Tem que haver mudança. Ezequiel seguiu 3 passos de fé. Ele viu uma nova realidade. Qual era a realidade que ele viu? A primeira que ele viu foi ossos secos. Depois que ele profetizou, seguiu passo a passo que o Senhor mandou, ele viu o quê? Um exército que estava morto, agora não era mais ossos, mas era corpos. E quando ele viu aquele corpos, adiantou alguma coisa? Muda muita coisa? Um corpo no chão e uma caveira do lado. Ambos estão mortos. Isso prova que Deus, quando começa a fazer a obra, ele vai e completa. Só que a gente olha, antes do Senhor terminar a obra, dizendo, mas o que adiantou? Eu orei, eu profetizei, eu jejuei, eu clamei, eu ofertei, eu fiz sacrifício, eu preguei para todo mundo, eu fui para a igreja, tomei Santa Ceia, mas está morto. Não é mais os ossos, mas está morto. Ô amado, preste atenção. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir tudo a seu tempo. Se ele fez a pior parte, que era os ossos que estavam esparramados se formarem e depois criarem tendões, pele, nervo e formar o corpo, a última parte, para ele, era mais fácil, que era sopra sobre eles o Espírito. Você percebeu que todas as vezes o Senhor manda Ezequiel fazer? Deus poderia dizer, vale de ossos secos, se coloque em pé agora. E todos os homens se colocariam em pé, já estavam já de escudo, de arma, de capacete, tudo. Mas Deus não quer isso, porque Ele é poderoso para isso. Ele não precisa provar mais nada, mas Ele quer provar que Ele está em você. Que o dia que você aceitou o Senhor Jesus Cristo, Ele entrou no teu coração. E que a tua boca tem que falar agora que o seu coração está cheio. Se sua boca está confessando derrota, infelizmente o teu coração está cheio de derrota. É hora de mudar a tua vida. É hora de mudar a tua história. É hora de ver uma nova realidade. Amém? Ponto 2. Ele acreditou nessa nova realidade. Uma coisa é você ver, outra coisa é você acreditar.
Tem gente que está vendo, mas se eu não tocar, então não é real. Não, se não acontecer comigo, não é real. Para que você creia e acredite, é preciso que você cumpra o terceiro passo. Confesse essa nova realidade. Amém, meu irmão? E confessar é como? Quando você vê alguém semelhante a como você estava, você diz: olha, meu querido, eu estava assim há um tempo atrás. Eu fui ministrado pela palavra de Deus. E eu coloquei em prática. E eu confessei a palavra. E hoje a minha vida é diferente. É isso. Comece a enxergar, amado, pela fé, uma nova realidade de vida. Acredite, confessa. Aquilo que você confessa, com certeza é aquilo que você acredita. Amém? Nós somos ministrados a vida inteira pelos nossos pais. E talvez a vida inteira você acreditou numa coisa que seu pai ou sua mãe falava, somente quando veio da infância, e você ficou muitos anos acreditando nisso, né? Muitos, hoje em dia não, que é uma nova geração, mas muitos acreditou a vida inteira que o bebê vinha pela cegonha. Era uma história que os pais contavam. Não era? Era uma fase boa, porque, sabe, não se adiantava as coisas. Hoje não é mais assim, porque tem muita informação. Mas por muito tempo ficou assim. Não é verdade? Era uma mentira? Não era uma verdade? Não, não era uma verdade. Mas não precisava entrar em detalhes. Aquilo que você acredita, amado, é aquilo que você vê. Então, se você passar a acreditar, você vai enxergar quando você profetizar e vai acontecer. Porque o que é ligado na terra será ligado no céu. Amém? Aplauda ao Senhor que Ele é digno.